Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus de Palma e hoje vamos dar continuidade ao projeto Dedicação Delta de correção das questões da prova da Polícia Civil do Espírito Santo. Comentários rápidos e também apontar a alternativa correta na prova da Polícia Civil do Espírito Santo, delegado de polícia, obviamente, da banca CESP-Sebrasp. Pessoal, direito processual penal essa noite, esse dia ou essa manhã, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo. Pessoal, meu nome é Matheus de Palma, como já pontuei, e meu Instagram está logo aqui abaixo para eventuais dúvidas dos alunos. Vamos lá, pessoal. Pessoal, questão 29. Olha aqui, como eu sempre pontuo para vocês, a banca CESP, Sebrasp, pessoal, nas matérias do núcleo duro de delegado de polícia, o foco dela sempre será jurisprudência e também lei seca, pessoal. Muita atenção à jurisprudência e lei seca. Obviamente que, se tratando de penal e processo penal, doutrina obviamente será cobrada. E às vezes a gente tem uma questão, um entrelaçamento tanto de doutrina com jurisprudência, lei seca. Então o aluno, principalmente nas matérias de penal e processo penal, tem que estar atento também à parte doutrinária. Por exemplo, eu já pontuei para vocês que em constitucional, de 7 questões, 4 eram de lei seca e 3 de jurisprudência. Não foi cobrada doutrina, puramente doutrina, e sim entendimentos doutrinários ou da legislação seca. Pessoal, olha aqui a questão 29. Isso que eu gosto da banca CESP e Sebrasp, pessoal. Cobrando inquérito policial e direitos e garantias do investigado, que é realmente o que o delegado de polícia ele trabalha na sua função final, pessoal. O trabalho essencial do delegado de polícia, que é justamente a investigação, é o inquérito policial. E aqui pede a alternativa correta, galera. O gabarito não pode ser outro, pessoal, a não ser o item B. O item B, pessoal. E olha aqui, o que foi cobrado nessa questão de número 29. A jurisprudência do STJ, pessoal. E aqui é um caso muito interessante, pessoal. Por quê? O indiciamento, talvez, muito mais do que o relatório, muito mais propriamente do que as peças externas ao inquérito policial, seja a prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão temporária, medidas cautelares diversas da prisão, o indiciamento é justamente, como bem lembra o professor Tiago aqui do nosso curso Dedicação Delta, é o ato perante o qual o delegado de polícia aponta realmente quem ele entende ser aquela pessoa que cometeu a infração penal. Pessoal, o indiciamento, por mais que o Ministério Público fale o contrário, o Judiciário fale o contrário, o indiciamento é o ato inicial da imputação de uma conduta delituosa ao agente. É a primeira parte, é o primeiro momento em que o delegado de polícia, em que uma autoridade pública pontua: você está sofrendo uma persecução penal, em sentido amplo, pessoal, uma persecução penal em sentido amplo. Tudo bem? Não aquela restrita à fase judicial. Então não é um ato qualquer, é um ato motivado, fundamentado, em que o delegado de polícia aponta indícios de autoria e prova da materialidade e circunstâncias. E aqui, galera, o item D ele pontua que o indiciamento ele pode ser realizado no auto de prisão em flagrante, muito verdade, totalmente verdade. No auto de prisão em flagrante, o delegado de polícia ele já tem realmente no seu entender jurídico, quem é o autor, quem é o investigado, quem é realmente aquele que cometeu a infração penal. E por isso que ele indicia no próprio auto de prisão em flagrante, no despacho de auto de prisão em flagrante. Assim como também o indiciamento, ele pode ser realizado no relatório final do inquérito policial, com certeza. Você relata o inquérito policial e indicia o investigado, seja de maneira direta ou indireta. Mas o que a gente precisa perceber é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma jurisprudência já vetusta, pessoal, já antiga, olha aqui o ano do julgado, 2011, isso tem mais de 10 anos, pontua que não é admitido o indiciamento após o recebimento da denúncia. Tudo bem? O Superior Tribunal de Justiça, pessoal, ele entende que a fase policial, que a fase investigativa se encerra com o recebimento da denúncia. E não cabe o delegado de polícia, nesse caso, adentrar dentro da esfera judicial, sob pena de quebra da imparcialidade do próprio juiz e também do Ministério Público.
E outra, porque o inquérito policial já não está mais, entre aspas, nas mãos do delegado de polícia. Por isso, o STJ pontua: não se admite a determinação de indiciamento, medida própria do inquérito policial, quando o feito já se encontra na fase judicial. Olha o que o STJ pontuou. A ordem desse habeas corpus foi parcialmente concedida para revogar a determinação de indiciamento. E aí a gente pontua: cabe à autoridade judicial desindiciar um investigado? Pessoal, em regra, obviamente que não. Uma vez que o indiciamento é um ato próprio do delegado de polícia, o juiz, o promotor de justiça, não pode requisitar o desindiciamento. Mas o Poder Judiciário, ele pode, nas hipóteses em que houver abuso por parte do delegado, realizar esse desindiciamento de uma maneira, vamos dizer, excepcional. E é isso o que o STJ pontua nessa questão muito bem elaborada, pessoal, que vai lá no que o delegado de polícia realmente faz na sua função final, pessoal. Olha a questão de número 30, pessoal. Mais uma questão com o nosso querido e amado inquérito policial. Mais uma, pessoal. Olha que importante, né? O inquérito policial, e ainda mais em bancas CESP, SEBRASP, que cobra realmente a função, cobra realmente o que é importante para o cargo de delegado. Assinale a opção correta. E nesse caso, galera, a opção correta é o item A, pessoal. É o item A. E nesse caso, o fundamento da questão é a lei seca, galera. É a lei seca. O que pontua? A Polícia Federal, galera, ela, embora seja um órgão que investigue normalmente os crimes que são de competência da Justiça Federal, pode sim, em hipóteses excepcionais, investigar crimes que sejam da esfera estadual, pessoal. É o que acontece no caso das infrações penais, olha aqui, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser a lei. Essa lei, galera, é a lei que pontua as atribuições da Polícia Federal. Então, galera, é muito comum a gente comentar que a atribuição da Polícia Federal ela acaba sendo mais ampla do que a competência da Justiça Federal. Porque, sim, é possível que a Polícia Federal, que o delegado de Polícia Federal investigue infrações penais que não sejam de competência da Justiça Federal. E eu aqui, galera, eu tenho um exemplo muito legal da prática, da experiência jurídica que eu tenho. Antes de ser delegado de polícia, eu fui analista do Ministério Público do Estado de São Paulo. E onde eu atuava, pessoal, eu, como analista, recebi um inquérito policial de uma investigação da Justiça Federal, da Polícia Federal. A Polícia Federal remetia o inquérito para a Justiça Estadual, onde havia os pedidos de prazo, e quando o inquérito foi relatado pelo delegado federal, caiu na mão do promotor de justiça do Ministério Público Estadual. Então isso existe sim, e eu sou a prova viva de que isso existe, galera. Muito atento a essas questões, beleza? Olha a nossa questão de número 31, galera. Relacionada à prisão. Ixi, Maria. Olha como a CESP, ela cobra realmente o que o delegado de polícia precisa saber na prática. Duas questões de inquérito e agora uma questão a respeito de prisão, pessoal. E o gabarito, galera, é a letra B. É a letra B, pessoal. E eu já pontuo desde já. Essa questão, na minha humilde opinião, pessoal, ela é passível de anulação. Mas antes da gente ver o que realmente pode causar a anulação dessa questão, a gente vai entender qual é o fundamento dela. O fundamento dela é a súmula vinculante número 11, aquela tão famosa e batida súmula vinculante número 11, e também o artigo 292, parágrafo único do Código de Processo Penal. A súmula vinculante número 11, galera, ela trata do uso de algemas. E ela pontua, assim como foi cobrado na assertiva, de que o uso de algemas somente é permitido no caso de resistência e fundado receio de fuga, galera. Olha o que fala aqui a súmula. Em caso de resistência e fundado receio de fuga, desde que justificado por escrito. E é o que também fala a súmula. Olha aqui, pessoal. Justificada a excepcionalidade por escrito. Mas além de se cobrar essa súmula, a questão, o examinador ele foi além. Ele fez uma mistureba. Então ele cobrou, ao mesmo tempo que ele cobrou alguma parte da súmula, ele cobrou o que pontua o artigo 292, parágrafo único do Código de Processo Penal, em que é vedado o uso de algemas
em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, galera. Bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. E vocês me perguntam, mas, professor Matheus, por que essa questão é passível de anulação? Se a gente for analisar o item B, ele somente fala em período puerperal. Ele não fala em puerpério imediato. Olha a questão aqui. Olha, perdão, o dispositivo. O dispositivo fala imediato. A questão não pontua esse imediato, pessoal. E a gente precisa saber que o período puerperal, ele não é um período delimitado temporalmente de maneira certa para toda e qualquer gestante. Ele não é delimitado, pessoal. O puerpério imediato, pessoal, ele é diferente do período puerperal. O período puerperal, ele é mais amplo do que aquele que seja imediato. Então, na minha humilde opinião, galera, eu pontuo para vocês que vale a pena a gente fazer algum recurso com relação a essa questão, pontuando justamente o que eu acabei de falar. Uma vez que, não havendo a expressão imediato, essa questão ela estaria, entre aspas, incorreta. E, portanto, não haveria nenhuma alternativa correta na questão, galera. Tudo bem? Uma questão em que vale a pena lutar pela anulação. Continuando aqui, galera, questão de número 32. 32, pessoal. Olha aqui, a gente teve duas questões de inquérito, uma de prisão, e agora a nossa quarta questão a ser analisada aqui, uma questão de medidas cautelares diversas da prisão. Um tema também muito caro às carreiras policiais. Assinale a alternativa correta. E a alternativa correta aqui é a letra E, galera. E esse é um dispositivo que eu fiquei admirado ao ver ele em alguma prova, porque ele é um dispositivo que eu, pelo menos, nunca tinha visto ser cobrado na carreira de delegado. É o artigo 331, parágrafo único. E olha o que pontua esse artigo 331. Nos lugares em que o depósito da fiança não se puder fazer de pronto, o valor será entregue ao escrivão ou pessoa abonada, a critério da autoridade, e dentro de 3 dias, dar-se-á o valor o destino que lhe assina este artigo, o que constará do termo de fiança. Pessoal, vou explicar para vocês e vou dar um exemplo prático. O delegado de polícia, ele muitas vezes ele fica responsável pelo plantão policial. O plantão policial ele ocorre no período noturno. Ele ocorre no período noturno, pessoal. Mas o que acontece? O delegado pega, por exemplo, uma embriaguez ao volante, autua o conduzido em prisão em flagrante, ratifica a prisão-captura realizada pelos policiais militares e daí arbitra a fiança no valor, por exemplo, de R$ 2.000. R$ 2.000. Só que acontece, como que o escrivão vai pegar esse valor e dar o destino, que é justamente depositar em juízo aquele valor? Não tem banco realizando essa operação no período noturno. Ou às vezes o escrivão ele não pode sair do seu ofício na delegacia para ir depositar esse valor de maneira imediata. E o Código de Processo Penal, muito bem, ele verifica essas situações. Ou, por exemplo, em algumas comarcas em que não existe banco. Às vezes só existe a lotérica do Banco do Brasil, que só abre no período diurno. Ou, por exemplo, uma agência do Correio, que só abre no período diurno. O Código de Processo Penal, verificando essas situações que são corriqueiras na carreira policial, pontua que, nesse caso, o valor da fiança será entregue a quem? Ao escrivão de polícia, ou à pessoa que a autoridade abonar. O escrivão ad hoc, por exemplo. E, dentro de 3 dias, ele vai dar destinação a esses valores, pessoal. Um dispositivo que eu entendo que ele é relevante para a gente saber que existe no Código de Processo Penal. E, além disso, saber esse prazo aqui, 3 dias. 3 dias. O escrivão ele tem o prazo de 3 dias, pessoal. Tem o prazo de 3 dias para dar esse encaminhamento para o valor da fiança. Questão de número 33. Outra questão muito cara sobre justamente a investigação policial, que é o mister do delegado de polícia. Assinale a opção correta, pessoal, a opção correta. E o item correto aqui é a alternativa de item B, pessoal. É a alternativa de item B. E essa questão ela é muito interessante, galera. Por quê?
Recentemente, o STF ele tem decidido muito a respeito do princípio do nemo tenetur si detegere, o princípio da não autoincriminação. Justamente não é possível que seja determinado, seja pela autoridade policial, seja pelo próprio juiz e tampouco pelo promotor de justiça, uma conduta ativa do agente que diz respeito a produzir provas contra si mesmo. Por exemplo, não é possível que o policial militar, no momento da ocorrência, da abordagem de trânsito, obrigue o autuado, o condutor do veículo, a realizar o bafômetro. Ainda também não é possível que a autoridade policial vai lá e retire o sangue do investigado para fazer algum exame de DNA. Essas questões elas são muito caras no dia a dia, principalmente tendo em vista a nossa atual lei de identificação criminal. Então são questões que o STJ, o STF, pontualmente vem decidindo. E a questão, muito bem, ela traz um entendimento doutrinário. Por quê, pessoal? A vedação que acontece tanto pela doutrina como pela jurisprudência é de que não é possível um comportamento ativo do agente. Soprar o bafômetro, por exemplo. Um comportamento ativo do agente que implique em provas que ele não gostaria de produzir contra si mesmo. No Brasil, o dispositivo constitucional que pontua a existência do direito ao silêncio é interpretado de maneira ampla. E essa interpretação ampla abarca não tão somente o direito ao silêncio, mas a de não ser incriminado por uma conduta ativa que ele foi obrigado. Óbvio que ele pode realizar o bafômetro de livre e espontânea vontade, mas ele não pode ser obrigado a tanto. No entanto, galera, o entendimento da doutrina do professor Néstor Távora e também do professor Renato Brasileiro de Lima pontua que o reconhecimento pessoal, galera, ele exige tão somente uma conduta passiva do réu. Ora, se o réu ele é intimado a comparecer em delegacias tão somente para ser reconhecido ou não, ele vai chegar, ficar ao lado de pessoas que com ele são parecidas, paradinho assim, ó, olhando. Normalmente tem um vidro que blinda, né, a vista da vítima para a pessoa que está sendo reconhecida e fica parado. Qual que é o comportamento ativo desse agente? A doutrina entende que não tem comportamento ativo algum. Então, pessoal, nesses casos, a doutrina entende que olha aqui, a doutrina entende que é permitida a condução coercitiva do investigado até a delegacia para submeter ele ao procedimento de reconhecimento de pessoa, não havendo mácula ao princípio do nemo tenetur si detegere, pessoal. A imposição da participação do investigado não importa em violação ao preceito do nemo tenetur si detegere, pessoal. Aqui tem um erro de português. Desde já me desculpo por esse erro de português. Tá bom, pessoal? Essa hipótese, ela é diferente daquelas outras que eu citei, galera. Uma condução coercitiva para interrogatório é vedada, segundo jurisprudência recente do STF. Ora, no interrogatório, o investigado ele vai ter que ter uma conduta ativa de falar perante a autoridade. Isso não é possível, pessoal. Mas a condução coercitiva para o reconhecimento de pessoa não se insere dentro do seu direito de não produzir prova contra si próprio. Doutrina muito bem exposta pelos professores Néstor Távora e Renato Brasileiro de Lima, galera. Questão de número 34, galera. Assinale a opção correta com relação à busca e apreensão. Olha que interessante, galera. Eu reforço isso. A banca CESP tem os seus erros, tem as suas pedras no caminho, mas sempre que tem alguma questão, ela vem cobrando assuntos relacionados à atividade policial. E nessa prova do Espírito Santo não foi diferente. Agora é busca e apreensão, galera. E a alternativa correta é a letra B, pessoal. Por quê? A letra B, conforme o entendimento do STF, nesse julgado do saudoso ministro Teori Zavascki, lá de 2016, pontuou algumas balizas para que ocorra busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. E uma dessas questões que foram trazidas nesse julgado é de que o trailer, aquele trailer, pessoal, daqueles filmes americanos que tem banheiro, é uma casa. Para que o agente policial ele adentre a esse recinto fora das hipóteses permitidas, é necessário um mandado judicial, pessoal. É necessário uma autorização do juiz.
Julgado esse muito importante, muito caro às carreiras policiais, pessoal, muito caro às carreiras policiais. E a nossa última questão, pessoal, questão de número 35, a gente vai falar de atos do delegado de polícia durante o inquérito policial. Opção correta, pessoal. Análise da alternativa correta. E aqui a alternativa correta ela não pode ser diferente da letra D. A letra D, pessoal, ela reflete o entendimento da jurisprudência pacífica do STF e também do artigo 5º, parágrafo 3º. O que ela pontua? Eu acho que eu nem preciso explicar isso para vocês. Que, no caso de uma notícia crimes inqualificada, o que é uma notícia crimes inqualificada? É uma notícia anônima, é uma denúncia anônima, é uma notícia apócrifa, é uma denúncia apócrifa. Uma denúncia anônima, popularmente conhecida, que, segundo a doutrina, chama de notícia crimes inqualificada. Diante da notícia crimes inqualificada, antes do delegado determinar a abertura do inquérito policial, ele deve promover diligências de verificação de procedência das informações, que é o VPI, pessoal, a fim de evitar delação inescrupulosa. Olha que interessante, pessoal. Essa jurisprudência, esse entendimento do STF e do STJ, ele é retirado do artigo 5º, parágrafo 3º, que pontua lá no seu finalzinho, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito policial. O STF e o STJ entendem que se o delegado ele instaura, ou, por exemplo, se ele pede um mandado de busca e apreensão, uma prisão preventiva, e o juiz concede essa prisão preventiva, eventualmente, mandado de busca e apreensão, entende que tão somente essa delação anônima, ela configuraria uma violação aos direitos do agente. Ora, se o inquérito policial ele tem uma função preservadora e também instrumental, instrutora, óbvio que se você diante de uma notícia anônima, você não tem nada disso. Se diante de uma notícia anônima você instaura o inquérito, você não está preservando nada e você não está instruindo nada. O STJ parte nessa linha para pontuar que não é possível a deflagração de medidas cautelares, seja probatórias, sejam restritivas, pessoais, no caso de denúncia anônima, de maneira direta, sendo que é possível, inclusive, a instauração de inquérito policial, se, aliada à existência da denúncia anônima, houver outros elementos que aumentem, que dão substância àquela denúncia anônima. Por exemplo, recebe uma denúncia anônima na delegacia, o delegado de polícia instaura o VPI, é como se fosse um caderno informativo, recebe a denúncia anônima e fala: despeço ordem de serviço para os meus investigadores realizarem tais essas diligências para averiguar a denúncia anônima. Ou, por exemplo, no caso de uma delegacia da mulher, nas hipóteses em que, por exemplo, uma denúncia do canal 180, pessoal, que é o canal justamente em que as vítimas ligam e falam: olha, tem uma pessoa passando por violência doméstica, diz que denúncia. É a mesma situação. Então ele autua aquela denúncia anônima e vira como se fosse um inquérito mesmo, autua aquela denúncia anônima e pontua uma série de diligências para robustecer aquela denúncia anônima, para aí sim instaurar o inquérito policial, pedir as medidas cautelares, sejam probatórias e também sejam pessoais, pessoal. Questão muito importante, tratando de jurisprudência do STF e do STJ, aliado ao artigo 5º, parágrafo 3º. Pessoal, aqui foram 7 questões de processo penal, questões que, na sua grande maioria, envolveram lei seca e jurisprudência do STJ e do STF. E eu pontuo que aqui a questão passível de anulação, como eu já pontuei, é a questão número 31, em razão da ausência da expressão imediato, nos termos do artigo 292, parágrafo único do Código de Processo Penal. Pessoal, por isso é hoje. Eu já agradeço a participação de vocês e até a próxima, galera.